Você que nos acompanha remotamente, seja muito bem-vindo. Pessoal, permitam-me dar alguns avisos. O primeiro deles é que hoje nós estaremos, a partir das 19 horas, na grande noite de adoração, muito especial, aqui no templo, com a banda Carisma, ok? Vai ser algo muito maravilhoso, e hoje nós vamos fazer a unção com o óleo de Israel, a imposição de mãos com o óleo de Israel, ok? Às 7 da noite. Terça-feira nós estamos vivendo a super campanha contra a vida amarga, contra a vida estéril, e vai ser a última terça-feira. Nós estaremos em jejum o dia inteiro, sem comer nada e sem beber nada, para que a tua vida nunca mais seja amarga, nunca mais seja estéril. Terça-feira, ok? Quarta-feira com a profeta Lúcia, das coisas de Deus, porque milagres são coisas de Deus, curas divinas, libertações, visitações em sonhos são coisas de Deus, e nós queremos experimentar coisas de Deus. Amém, pessoal? Na sexta-feira nós vamos viver a última sexta-feira do Santo Remédio. É a última vez que nós vamos entregar o Santo Remédio, também um grande propósito de jejum e oração inteiro, ok? Além, pessoal, de quinta meio-dia. Quinta meio-dia a reunião será feita em jejum, com toda a equipe. Vamos orar por todos em jejum e entregaremos esse propósito só depois da reunião, ao término da reunião e ao término do atendimento. Isso na quinta-feira, meio-dia. Então vai ser uma semana muito forte aqui no templo, muito forte mesmo, ok? E você que ainda não é inscrito no canal da igreja e no meu canal no YouTube, se inscreva. Márcio Cassado e Profeta Lúcia no YouTube e Batista Carismático Oficial no YouTube, ok? Lembrando que nós estamos, pessoal, numa campanha das 18 horas, para todos que moram distantes, que moram longe e querem viver esta fé, experimentar as coisas de Deus, ok? Às 18 horas, todos os dias, no canal. E no Facebook, Márcio Cassada também é a página, e Batista Carismático Oficial é a página. Curta no Facebook e se inscreva no YouTube, ok? No Instagram, a mesma coisa, Márcio Cassada, Profeta Lúcia e Batista Carismático Oficial, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero pedir para você ficar em pé, por gentileza, fiquem em pé todos. Você que trouxe uma garrafa com água, coloque em mãos. Você remotamente que também está aí com um copo com água, uma garrafa com água, corra agora, pegue rapidinho. Nós vamos apresentar a Deus, consagrar a Deus agora, ok? Você que trouxe a roupa da pessoa enferma, da pessoa doente, coloque em mãos. Ou a foto da pessoa enferma também, coloque em mãos. Ou o sal que você trouxe para ser ungido, coloque em mãos também, ok? Muito bem, muito bem. Vamos consagrar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante, Senhor, eu consagro na autoridade do nome santo do Senhor Jesus Cristo a água que está nessas garrafas daqueles que aqui estão presencialmente e daqueles que estão remotamente. Meu Senhor, eu unjo e consagro as águas agora. Transfiro para essas águas a unção da cura divina. Meu Senhor, estas águas não são mais águas normais, são águas ungidas, transformadas em santo remédio para a glória de Deus. E quem destas águas beberem, beberão a própria vida do Senhor Deus, a energia do Senhor Deus, a saúde do Senhor Deus, a força do Senhor Deus, o vigor do Senhor Deus. A doença física vai ser sarada, cicatrizada, fechada, curada, e a doença espiritual vai ser expulsa, e o teu nome será glorificado. Com essas águas que se transformam agora
em águas santas, águas milagrosas. E assim, meu Senhor, está feito para teu louvor, para a tua glória. Senhor, eu unjo e consagro as roupas de pessoas enfermas que aqui foram trazidas. Eu envio para essas roupas a unção da cura divina e o poder para expelir os encostos. E quando levarem essas roupas, colocarem sobre os enfermos, ou vestir os enfermos com elas, a enfermidade vai fugir, o encosto vai se retirar, e o teu nome, Senhor Jesus, será glorificado, a exemplo do que acontecia em Atos, capítulo 19, versos 11 e 12. Meu Senhor, essas roupas estão ungidas pelo teu poder. Eu unjo e consagro o sal que aqui foi trazido para este fim. Este sal recebe vida, recebe força, recebe energia, recebe saúde de Deus agora. Este sal tem fogo e tem luz. E quando jogarem ao redor do terreno, quando jogarem nos lares, ao redor dos lares, meu Senhor, a amargura, a morte, a secura, a esterilidade vai sair dos lares e das vidas, como aconteceu com o profeta Eliseu, quando jogou o sal no manancial de águas de Jericó. Assim, teu nome será glorificado. Meu Senhor, nesse instante, eu apresento todas estas pessoas das fotos, aonde quer que estejam, perto ou longe, depois do Atlântico, do Pacífico, do Índico, não importa. Aonde quer que estas pessoas das fotos estejam, Espírito Santo, vá ao encalço. Espírito Santo, vá ao encontro. Espírito Santo, eu creio que o Senhor já encontrou. Agora, Espírito Santo, aonde essas pessoas estiverem, o Senhor é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aqui, ali e acolá, em todo lugar. Espírito Santo de Deus, o Senhor é onipotente, tem todo o poder. Todo o poder emana do Senhor. O Senhor é onisciente, conhece todas as consciências ao mesmo tempo, todos os pensamentos ao mesmo tempo, todos os corações ao mesmo tempo. O Senhor conhece todas as imaginações ao mesmo tempo, todos os segredos ao mesmo tempo. O Senhor conhece tudo. Espírito Santo de Deus, trabalha nessas mentes, trabalha nesses corações, quebranta os corações empedernidos, quebranta o coração de pedra. Espírito Santo, fala aonde só o Senhor sabe falar. Espírito Santo, toca aonde somente o Senhor sabe e pode tocar. Espírito Santo, incomoda aonde só o Senhor sabe incomodar. Espírito Santo, chama e traz como o Senhor sabe fazer. Espírito Santo, eu creio que o coração que era de pedra está se transformando em coração de carne, em coração sensível, está ouvindo a tua voz, a tua fala e o teu chamado, e tudo vai mudar. Eu creio que o Senhor está a trabalhar. Espírito Santo, tira as escamas dos olhos, como tu fizeste com Saulo, quando as escamas dos olhos caíram e ele viu o que não estava vendo. Ele então percebeu o que não estava percebendo, entendeu o que não estava entendendo. E eu creio que o Senhor está fazendo isso com milhares agora. Espírito Santo, tira as escamas dos olhos e faz esta pessoa ver, entender, perceber, discernir aquilo que não estava conseguindo. Meu Senhor, desvira a cabeça deste homem, desvira a cabeça desta mulher, como tu fizeste com o filho pródigo. Faz essa pessoa cair em si, como louco quando sai da sua loucura, e traz de volta. Meu Senhor, eu apresento a todos agora, todos destas fotos, homens, mulheres, moças, rapazes, crianças, bebês. Senhor, eu envio saúde, vida, energia, força de Deus. E eu quebro os grilhões, eu quebro as algemas, eu quebro as correntes,
eu jogo por terra o inimigo, e no nome do Senhor Jesus, eu mando que todas as forças do mal que estavam oprimindo, perturbando estas pessoas das fotos, eu ordeno que vocês abandonem estas pessoas, larguem estas pessoas, peguem as enfermidades de vocês e vão embora agora, em nome de Jesus. Sai, e sai, e sai, e sai. E já saiu agora. E assim está feito, para a glória de Deus. Aplaudo o Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Podeis assentar, por gentileza, tome seus assentos. Meus queridos, nós vamos aprender hoje algo muito forte. Nós vamos aprender sobre anjos e sonhos. O Senhor Deus sempre, preste atenção nessas palavras, sempre utilizou sonhos para trazer mensagens. Tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento. E nestes sonhos, ele trazia alertas, ele trazia sinais e direções aos homens. Os sonhos cumprem um papel muito importante na transmissão dessas mensagens. E os anjos também cumprem um papel muito importante na transmissão dessas mensagens. Quase sempre são eles, os anjos, os responsáveis por trazer esses recados. Quase sempre os anjos são os responsáveis em trazer esses recados por meios de sonhos. É fato que existem 3 tipos de sonhos: os sonhos de Deus, os sonhos do maligno e os sonhos da carne. Os sonhos de Deus, geralmente, eles têm um teor benigno. Visam alertar, direcionar, confortar, curar, etc. Poucas vezes eles têm um teor chocante, mas às vezes acontece. A Bíblia fala disso, embora eu não vou abrir agora. A Bíblia fala disso em Gênesis 28, 12, Gênesis 31, 11 e Joel 2, 28. Dos sonhos benignos. Existem os sonhos malignos, geralmente com teor sinistro, macabro, assustador, visa intimidar, assustar, paralisar, gerar desespero, medo ou induzir ao erro. A Bíblia também fala disso em Deuteronômio 13, verso 5. Existem os sonhos da carne, porque a carne também sonha, pessoal. Principalmente quando você dorme com a barriga cheia de batata frita com muito óleo, você vai sonhar sonhos da carne, que tem como principal característica
Não tem pé nem cabeça. Aqueles sonhos sem pé, sem cabeça. Então, os sonhos da carne geralmente com teor confuso, sem pé, sem cabeça, resultam das impressões e desconfortos da mente humana no momento do sono. A Bíblia também fala disso em Jeremias 23, 28, Eclesiastes 5, 3. São sonhos de palha, a Bíblia fala. Interessante, né? A Bíblia chama sonhos de palha. Você sabia disso? Sempre, observação, sempre apresente os sonhos a Deus em oração, pedindo que Ele abençoe os sonhos bons e repreenda os sonhos maus, fazendo o que chamamos de oração de duas pontas. Na dúvida sobre qualquer sonho, faça a oração de duas pontas. Senhor, esse sonho que eu sonhei assim, assim, assado, se for de Deus, abençoa, faz fluir. Se não for de Deus, está repreendido, cancelado e anulado, em nome de Jesus. Pronto. Não precisa você se perturbar com o sonho. Se você perceber claramente que ele é um sonho maligno, aí você repreenda mais umas 2 vezes em oração, totalizando umas 3 vezes. Vive em paz, está repreendido. Se você perceber que ele é um sonho benigno, se ficar claro que é um sonho de Deus, você pede para Deus abençoar, fazer fluir e fica tranquilo. Sendo confuso, a oração de 2 pontas. Então é assim que a gente lida com os sonhos. Ele é meio confuso, não deu para me entender bem se é de Deus, ou se é do maligno, ou se é da carne, eu não sei, está assim estranho, parece que é de Deus, parece que não é, e tal, né? Você pode fazer a oração de 2 pontas, ok? Ou consultar o pastor e a profeta, que você vai ter a solução. Amém, pessoal? Deus muitas vezes fala de maneira enigmática, em sonhos. Pastor, por que os sonhos não são muito claros, na maioria? Porque a Bíblia mesmo diz, em Números 12, que Deus fala em sonhos de maneira enigmática. Então, é uma maneira de Deus falar. Talvez para que você não receba de mão beijada todas as direções de Deus. Para que você use um pouco a mente, para que você pense, para que você reflita, para que você se esforce um pouquinho para entender. Porque Ele poderia falar mais claramente. Mesmo os sonhos de Deus, às vezes, são enigmáticos. Como Ele mesmo disse para Moisés. Os anjos são ministros de Deus a serviço dos servos do Senhor, diz a Bíblia, em Hebreus 1,13, pode colocar na tela, obreiro, por gentileza. Hebreus 1,13, a Bíblia diz que os anjos estão a serviço. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados por Deus, é claro, para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, os anjos são espíritos, ok? Ministradores, que ministram. O que é ministrar? Ministrar é entregar. Ministrar é fazer algo em favor. E o texto diz a serviço, né? Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, isto é, dos servos de Deus. Então os anjos, eles existem para servir, colaborar na nossa caminhada. Na nossa caminhada. Eles estão trabalhando a todo momento, enviados por Deus em nosso favor, para colaborar conosco, para facilitar a nossa caminhada, para nos ajudar. Então esta é a função dos sonhos, e é claro, vir em sonhos, trazer recados, direções,
aquilo que Deus deseja nos falar, nos orientar. Então, explicado isso, nós temos no Velho Testamento muitos sonhos, que eu vou passar rapidamente, pois eu vou me ater hoje no Novo. Nós temos sonhos em que Deus veio no sonho para punir, Gênesis 23. Nós temos sonhos em que Deus veio impedir o pecado, Gênesis 20, verso 6. Nós temos sonhos onde Deus veio trazer prosperidade, Gênesis 31, verso 9 e 12, 16. Nós temos sonhos onde Deus deteve o mal, Gênesis 31, 24. Nós temos tudo isso acontecendo em sonhos, ok? Nós temos sonhos onde Deus mostrou o futuro grandioso, em Gênesis 37, verso 8. Nós temos sonhos onde Deus deu um dom em sonhos. Deus deu um dom a alguém em sonhos, Gênesis 41, 12 e Daniel 1, 17. Nós temos sonhos onde Deus mostrou o que iria fazer sobre a terra, Gênesis 41, 25. Nós temos sonhos onde Deus mostrou nos sonhos algumas visões especiais, Números 12, verso 6. Nós temos sonhos onde Deus veio confirmar vitórias em guerra, Juízes 7, 14. Nós temos sonhos onde Deus veio trazer riqueza e sabedoria, 1 Reis 3, 5. E nós temos sonhos onde Deus vem trazer conforto e consolo, como em Jó 33, verso 14. Então, o Velho Testamento está repleto de intervenções de Deus através de sonhos. Repleto de intervenções de Deus através de sonhos. Então, sonhos são sim um instrumento de Deus para visitação ao seu povo. Deus visita por meio dos sonhos. E essas visitas ele traz prosperidade, sabedoria, cura, libertação, direção, alerta, mostra o que vai fazer, uma série de coisas. Entrega dons, ok? Então, mas eu vou me ater hoje nos sonhos do Novo Testamento. O anjo do Senhor veio explicar em sonhos a José o que sucedera com a Virgem Maria. Mateus 1, verso 20. Aqui está. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Veja que foi o anjo do Senhor que veio em sonho. O anjo do Senhor, chama anjo do Senhor porque veio representando Deus, é como se fosse Deus. Por isso anjo do Senhor, que está ali falando em nome de Deus, representando Deus para aquela pessoa, é Deus falando com aquela pessoa por meio do anjo. Ok? Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Filho de Davi era um apelido por conta que ele viera da genealogia de Davi, porque Davi já havia morrido há mais de 1000 anos. José, filho de Davi, não temas receber Maria, que era virgem, naquela época ainda, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele estava ponderando em quê? Estava ponderando em fugir. Por quê? Porque na mente de José
Se Maria aparecera grávida, é porque ela o havia traído. E ele estava pensando em fugir. Fugir por quê? Porque a mulher que adulterava à época era apedrejada. Então todos iriam apedrejar Maria e matá-la. Como ele a amava, ele preferiu fugir, porque aí todos iriam pensar, ele engravidou ela e fugiu. Então a culpa é dele, ela fica viva e ele está no mundo. Então ele teve uma atitude altruísta, muito benigna, muito de Deus e muito justa. Ele era tão de Deus, José, que ele preferia fugir e ser execrado, difamado, talvez até perseguido, por ter violado uma virgem, ter deixado-a grávida e ter desfeito o contrato do casamento e ter ido embora, do que vê-la ser apedrejada. Então ele agiu na contramão do que a maioria dos homens faria à época. Então, pensando porque ele não acreditou nessa história de estou grávida do Espírito Santo. Ela contou a ele, mas ele não acreditou. Que história é essa de grávida do Espírito Santo, né? Por que ele não acreditou? Aí vem uma lição para nós. Por que ele não acreditou? Porque era uma coisa inédita. Nunca antes havia acontecido na Escritura. Então, Deus pode fazer na tua vida algo inédito, que nunca antes ele fez na vida de ninguém. José, quando Maria disse, olha, eu estou grávida do Espírito Santo, ele falou, conversa é essa, mulher? Onde é que alguém fica grávida do Espírito Santo? Tu me traiu e tal, foi para casa, não vou deixar os homens da cidade apedrejar essa mulher. Ele, por ser justo, a amava, disse, eu vou fugir. Porque aí todos pensam que o canalha sou eu, engravidei ela, fugi e tal, todo mundo vai me culpar e ela vai ter o filho dela e viver tranquila, não vai ser morta. E ele então, decidido isso, o anjo veio e disse, o que para ele? José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, ela já estava grávida, né? Foi quando ela comunicou a ele, e ele não acreditou, é do Espírito Santo. E depois disso ele fez o quê? Ele acreditou. Então, pessoal, uma outra lição aqui. Deus, ele defende a sua própria causa. Aprenda isso. Deus, ele é capaz de ir no mais duro coração, em sonhos, e mudar tudo. Tem gente que a gente, às vezes, nunca imagina que vai temer a Deus, às vezes odeia até Deus. Mas Deus pode, em sonhos, mudar tudo. Uma experiência, lembra de Saulo? Odiava a igreja, prendia, batia, consentia com a morte dos cristãos. Jesus mandou alguém evangelizar. Saulo não, porque não adiantaria. Saulo era poliglota, doutor da lei, religioso, farisaico de nascença, desde quando havia nascido. Não adiantaria. Tinha que ser uma intervenção de Deus sobrenatural. Tinha que ser Deus. Porque, aprenda uma coisa, quando a gente está muito enraizado em um pensamento, aquele pensamento às vezes só muda se a gente receber um grande choque. Sabia? E nada melhor para chocar a pessoa poderosamente do que uma experiência sobrenatural. Por isso que existem pessoas que a gente imagina, e aquilo ali nunca vai querer saber de Deus. Quando pensar que não, está temendo a Deus às vezes mais do que você. Por quê? Porque houve um choque do sobrenatural. Deu para você entender? Então, aqui nós vemos isso, né? José sendo visitado para o anjo lhe explicar algo que nunca antes havia acontecido. E por ter sido uma coisa inédita, quando Maria lhe contou, ele não acreditou. E por ser um homem justo, bom, temente a Deus, e que amava Maria, ele preferiu fugir
para que a culpa recaísse sobre ele e Maria não fosse apedrejada. E o anjo interpelou. Então hoje, ainda hoje acontece isso. Do jeito que aconteceu com Saulo, ainda hoje acontece. Deus defendendo a sua própria obra, sua própria causa, indo falar com aqueles que a gente não tem acesso, indo falar com aqueles que as nossas palavras não significarão nada se falarmos, indo falar com aqueles que, se formos evangelizar, eles nunca ouvirão. Ainda hoje Deus faz isso. Ainda hoje Deus vai em sonhos ou de outras maneiras e choca de maneira tão potente que a pessoa ela se traumatiza de uma maneira tão violenta, e nada melhor do que um trauma grande para curar um trauma menor. Às vezes a pessoa precisa sofrer aquele choque traumático, como Saulo, aquele choque de ouvir aquela voz, de ver uma luz tão forte, de ficar cego 3 dias. Depois tudo muda, meu irmão. Porque nada melhor para mudar um homem ou uma mulher do que um choque traumático, um choque do sobrenatural, com o sobrenatural. Muda tudo, muda qualquer coisa. Então, sonho de Deus que traz advertência e previne do perigo, nós vemos também no Novo Testamento, Mateus 2,12, aqui Jesus já havia nascido, sendo por divina advertência. Veja que o divino adverte. O divino adverte. O divino adverte. O divino adverte e previne. O divino previne. Você está percebendo? Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O anjo do Senhor veio em sonhos advertir e prevenir os magos e pastores que vieram visitar o menino Jesus, recém-nascido, para que não voltasse pelo caminho de Herodes, para não dizer a Herodes onde o menino estava, porque a intenção de Herodes era matar o menino. E eles então foram instruídos a voltarem por outro caminho. Então, quando você está contrito a Deus, coração contrito, quebrantado, Deus não despreza. Quando você está contrito a Deus, quando você realmente está se importando com Deus e temendo a Deus, quando você tem um temor reverencial a Deus, de verdade, Deus ele vai te dar esses escapes. Deus ele vai te dar esses livramentos. Ele vem até em sonhos te dizer, te desvia, não passa por aqui. Vão te emboscar lá na frente. Estão preparando uma tocaia para você ali. Não vá por aqui. Se desvie de fulano, de ciclano. Divina advertência. Até isso, pessoal, destranque a sua fé. Creia em tudo. Tudo é possível. Destranque, destrave a sua fé. Deixe Deus ter liberdade de fazer com você o que Ele quiser e visitar você do jeito que Ele quiser. Terceiro, uma outra ocorrência de visitação em sonhos do Novo Testamento. O anjo do Senhor veio trazer direção de fuga para José e Maria, no versículo 13 desse mesmo capítulo. Olha o que diz. Tendo eles partido, primeiro o anjo vem em sonhos falar com os magos e pastores. Agora, com José e Maria. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino Jesus, e sua mãe, evidentemente era Maria, foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise,
porque Herodes há de procurar o menino para matar. Aqui é um dado interessante. Por que Deus não matou logo Herodes? Por que Deus mandou José fugir? Olha a palavra, fugir. Fugir não parece coisa de covarde? Fugir. Sabe por quê, pessoal? Aprenda isso. Nem tudo Deus vai nos explicar na hora. Deus tem motivos que são só dele. Motivos divinos que nós podemos não compreender no momento. Deus tem os tempos em suas mãos. Sabe o que está fazendo. Está na administração de tudo. Não perde o controle de nada. E Deus tem motivos para fazer o que faz. Então, às vezes, a intervenção de Deus ela atrasa um pouco ela, ou prepara ela para um determinado momento, para que outras coisas se encaixem naquele mover de Deus. Então, é importante que a gente compreenda que Deus age sempre no momento certo. Deus não se adianta, Deus não se atrasa. O tempo de Deus é o Kairos. E Deus tem motivos para agir. Mandou fugir. Por quê? Porque não era a hora de matar Herodes, porque Deus matou mais à frente. Não era a hora ainda. Deus tinha que agir de uma outra maneira enquanto o menino crescia. Deus tinha que esperar o tempo certo por algum outro motivo que envolvia outras coisas, outras pessoas, que envolvia a nação inteira, outras nações, enfim. Tudo cooperaria para o bem do menino. O desfecho cooperaria para o bem do menino. Então, olhe para mim aqui. Nem sempre você vai entender direitinho os planos de Deus naquele momento. Você vai ter que acreditar. Você vai ter que confiar. Você vai ter que obedecer. Acreditar, confiar e obedecer. E Deus vai te honrar. Deus mandou fugir. Foge. Olha. Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise para voltar. O próprio anjo diz, até que eu te avise que é hora de voltar. Foge para lá. Enquanto aqui eu vou agir, enquanto aqui eu vou botar as coisas no lugar, enquanto aqui eu vou tirar pessoas, vou colocar pessoas, vou mudar circunstâncias, vou mudar situações, eu vou interferir aqui. Eu quero você em tal lugar. Então, é um tempo de Deus, motivos de Deus, motivos divinos. E a gente tem que aprender a acreditar. Mesmo sendo uma coisa, a primeiro momento, isso é uma coisa, fugir, quem está com Deus não foge. Mas às vezes Deus manda. Deus manda você se reservar por um tempo, se esconder por um tempo. Isso aconteceu na Bíblia algumas vezes. Deus mandou Elias se esconder por um tempo de Jezabel, lembra? Deus mandou Davi se esconder por um tempo de Saul na caverna de Adulão. E naquele esconderijo, Davi arregimentou o seu pequeno exército. Davi ganhou visão do que ia fazer. Deus trabalhou no coração de Davi. Às vezes Deus manda a pessoa sair, não é nem para trabalhar nos inimigos dela, é para trabalhar nela, como foi o caso de Davi. Foi trabalhar em Davi, preparar o grupo de Davi, preparar o coração de Davi, abrir a visão de Davi, dar coragem para Davi. Então, às vezes, você precisa de um tempinho para cair em si, para poder criar visão, para poder despertar a fé, para poder aumentar a coragem. Às vezes você precisa de um tempo para ficar sós com Deus na caverna de Adulão, no Egito, ou no monte retirado, como foi Elias. Deu para você entender?
E aqui Deus mandou fugir, para que nesse período de tempo alguma coisa acontecesse, para que um novo horizonte se descortinasse, para que Deus preparasse algo. E às vezes temos que fazer isso, nos recolher e esperar a providência divina. Em quarto lugar, o anjo do Senhor mandou José regressar à terra. Mateus 2, 19 ao 21 diz assim, olha o 19. Tendo Herodes morrido, nesse período, o que aconteceu? O que aconteceu nesse período? Deus matou Herodes. Neste período, Herodes morreu. E aí, está vendo? Foi um período onde Deus certamente tratou com José e com Maria, preparou o coração deles, deu visão a eles, coragem a eles, aumentou a fé deles, gerou mais intimidade com eles e preparou o cenário. Trabalhou no cenário. Eliminou o inimigo. Provavelmente não foi só ele, mas outros também ao seu redor. Preparou o ambiente, a geografia e mandou voltar. Então, às vezes, Deus faz isso. Herodes, tendo morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Deus mandou voltar, porque Deus trabalhou no cenário, Deus trabalhou na situação. Em quinto lugar, novamente em sonho, o Senhor Deus preveniu José e lhe deu a direção certa. Verso 22, lemos o seguinte: tendo, porém, ouvido que Arquilau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi por isso que Jesus cresceu em Nazaré. Havia uma profecia que ele seria chamado Nazareno, e foi por isso que ele foi para Nazaré da Galileia, que é a região norte de Israel. Por quê? Porque o anjo não deixou ele para a região sul, que é a região da Judeia, porque era uma profecia. Nasce em Belém, sul, cresce em Nazaré, norte. Jesus nasce num lugar, cresce em outro e manifesta no centro. Interessante, né? Nasce no sul, cresce no norte. Jerusalém fica no centro, manifesta no centro, né? Então ele nasceu no sul, cresceu no norte, manifestou-se no centro. Aplaudo o Senhor Jesus de Nazaré. Que coisa interessante, né? Então, o possível dom de interpretação de sonhos está em Gênesis 40, verso 8. Aqui nós vemos o dom de interpretação de sonhos. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. O que é que nós vemos aqui? O dom de interpretação de sonhos. A primeira ocorrência do dom de interpretação de sonhos. O que é que nós vemos aqui José falando? José do Egito estava preso. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Deus dá os sonhos, visita em sonhos, e muitas vezes, pelo menos a maioria, os sonhos são enigmáticos, e a Deus pertence as interpretações. E você alcança as interpretações de que forma? De duas formas: ou falando com alguém que tem um dom de interpretação, ou orando e jejuando, que Deus te mostra. Deu para entender? Então José diz: contai-me o sonho. Por quê? Porque José sabia que tinha um dom de interpretação. Contai-me o sonho. E Gênesis 41, verso 15, nós vemos uma outra ocorrência
do dom de interpretação de sonhos. Gênesis 41, verso 15, lemos: Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Alguém dizendo para José. Verso 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Aí José deixou claro que é um dom, não é de mim mesmo, não é eu, é algo que está em Deus, que Ele me deu. Deu para você entender? Como ele disse no versículo anterior, é Deus que interpreta os sonhos. Versículo 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Daniel capítulo 1, verso 17, nós vemos uma outra ocorrência do dom de interpretação de sonhos, onde nós lemos o seguinte: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas, olha só o texto, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência de toda cultura, por isso que é bom ter cultura, para os 4 jovens, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Daniel, seus 3 amigos. Mas a Daniel, Deus deu algo a mais. Aí cabe uma pergunta, preste atenção. Por que Deus deu para Daniel algo a mais? Tanto na relação com Deus, como na própria vida. Porque Daniel foi o que mais se sobressaiu dos 4. Foi o que mais foi alçado a posições de grandezas, riquezas, influências. Por quê? Porque Daniel foi o mais ousado em servir a Deus, o mais intrépido. Foi ele que disse: não vou comer essa comida que Deus não permite, pode me testar. Arriscou a própria vida. Então ele era mais agressivo na sua fé, na sua relação com Deus, mais intrépido, mais ousado, mais agressivo, e com isso recebeu mais de Deus. Então fé é assim, pessoal, quanto mais você exercer a fé, for mais agressivo na fé, mais de Deus você vai receber, e consequentemente vai ficar mais em evidência, vai ser mais honrado, vai ser mais exaltado, vai ter mais grandezas na terra. Quanto mais intrépido, ousado e agressivo na fé você for. Porque aqui nós temos 4 jovens, foram levados ao mesmo tempo para a Babilônia. Aqui estavam na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel foi o maior deles. Até quando Deus foi dar para ele sabedoria inteligente, Deus deu um algo a mais para Daniel: interpretação de visões e sonhos. Por quê? Porque havia uma diferençazinha na fé de Daniel. Tanto é que o livro de Daniel conta, não é a história de Daniel, é a história de 5 pessoas: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e Nabucodonosor. Mas quem se destaca é Daniel desde o início. Ok? Muito bem, então nós vemos aqui o dom de interpretação de sonhos. E o que mais? Como pastor, eu não tenho um dom de interpretação de sonhos, eu não conheço alguém que tenha. O que eu faço? Você tem duas opções. Com sonhos, sempre você tem 3, aliás. 3. Uma, procurar alguém que tem um dom de interpretação de sonhos. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque muita gente acha que tem e não tem, né? Então você tem que procurar alguém que tenha o dom de interpretação de sonhos. Você tem que você pode fazer a oração de 2 pontas e ficar tranquilo: se for de Deus, abençoe; se não for de Deus, está repreendido. Enfim. E você, coisa que eu fiz durante muitos e muitos anos, essa oração de 2 pontas. E terceiro, você pode orar a Deus, jejuar a Deus com muita fé e humildade, e pedir: Senhor, me faz entender. E se você insistir em orar e jejuar, Deus te faz entender o sonho. Então, aqui está isto, olha. Daniel 2,16 nos mostra que a oração ao Senhor Deus também ajuda
na interpretação de sonhos. Daniel 2:16 a 19. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação do sonho. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério. O que é isso? Pedir misericórdia? Oração. Fazer oração. A fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu. Deus deu um sonho para Nabucodonosor, mas um sonho enigmático, misterioso. Misterioso. Era um mistério. Daniel foi e chamou 3 companheiros, então eram 4. E eles foram pedir misericórdia a Deus. O que é isso? Foram orar, pedir misericórdia, contar a situação, clamar diante de Deus, chorar e pedir a interpretação. E Deus fez o quê? Mandou um anjo em sonhos de noite e explicou a Daniel a visão de Nabucodonosor. Então o que nós vemos aqui? Alguém que foi orar para entender um sonho. Então, você pode orar e jejuar, e Deus te fará entender o sonho. Como eu posso também, pastor, entender um sonho? O verdadeiro discernimento espiritual também dá condições para a interpretação correta dos sonhos. 1 Coríntios 2,14, verso 15 diz assim: olha o que diz esse texto. Uma pessoa que realmente tem intimidade com Deus e anda realmente espiritual, uma pessoa que realmente tem uma vida espiritual com intimidade com Deus, ela passa a ter o discernimento espiritual. E ela pode. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, olhe para mim aqui, elas se discernem espiritualmente. O homem natural, olhe para mim aqui, o homem natural, olhe para mim aqui, natural, se você estiver natural, você não vai entender nada de Deus, nem as coisas simples, se estiver natural, quanto mais sonhos enigmáticos, visões, profecias, você não vai entender mesmo. Por quê? Porque essas coisas o homem natural não vai entender, vai jogar pedra, vai achar loucura, porque as coisas de Deus você precisa ter discernimento espiritual, e só tem discernimento espiritual quem estiver espiritual. Versículo 15. Porém o homem espiritual, volta para o 14, aqui fala do homem natural. Volta para o 15, aqui fala do homem espiritual. Homem é um termo genérico, homem e mulher, tá? Porém o homem espiritual julga todas as coisas. O que é julga? Julga é examina, julga é entende todas as coisas. Que coisas? As coisas de Deus. As coisas de Deus. O homem natural não discerne, não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus e ainda joga pedra dizendo, é loucura isso. O homem espiritual, ele examina, julga e entende todas as coisas de Deus, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso significa dizer o quê? Às vezes o homem espiritual não é entendido por ninguém, mas está entendendo tudo o que está acontecendo. Ok? Então, aí nós vemos, e Colossenses 1,9 diz o que também? Colossenses 1,9 fala sobre o discernimento espiritual. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade,
em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha aqui, Paulo está dizendo: eu estou orando por vocês, irmãos de Colossos, eu estou orando por vocês para que vocês tenham sabedoria e entendimento espiritual. Entendimento na esfera, no nível, na dimensão espiritual. Olha que coisa interessante. Paulo aqui dizendo: eu estou orando para que vocês tenham entendimento espiritual. Olha que coisa forte. Então, pessoal, existe um entendimento que você precisa ter, é o espiritual. As coisas espirituais, elas são inteligíveis, você pode entendê-las, elas são para ser entendidas. Mas como você vai entender se você estiver natural? Se você não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de jejuar, não gosta de obedecer, não tem compromisso com Deus, não busca santidade, você não vai entender, porque elas não se entendem naturalmente. E quando eu não leio a Bíblia, não oro, não jejuo, não tenho compromisso com Deus, não busco santidade, não busco me esquivar do pecado, eu não tenho espiritualidade, eu tenho naturalidade, eu sou natural, eu não sou espiritual. Para mim ser espiritual, eu tenho que ter essas coisas, eu tenho que estar com esse compromisso. Aí eu vou discernir, vou entender, olha lá, entendimento espiritual. Eu vou entender, eu vou discernir as coisas de Deus. Aqui no livro de Atos 16, 9, olha só o que fala sobre entendimento. À noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Por que Paulo imediatamente procurou partir? Por quê? Por quê, pessoal? Por que Paulo imediatamente procurou partir? Porque Paulo era espiritual, discerniu, entendeu a visão na hora, meu irmão. Na hora ele compreendeu. Deu para você entender? Na hora. Deus não quer que eu vá para cá, Deus quer que eu vá para ali. Aliás, essa passagem é interessante porque Macedônia fica o oposto para onde Paulo ia. Paulo ia para cá, era Bitínia, salvo engano. Paulo ia para Bitínia, Macedônia é para cá, o extremo oposto. O que a gente aprende aí? Paulo estava de frente para o desejo dele e de costas para o de Deus. Deus falou: não é para ir. Esse texto que está falando disso, não é para ir. Apareceu em sonho um varão lá da Macedônia, atrás das costas de Paulo, do outro lado do mar, lá na Macedônia, em sonho. Paulo querendo ir para Bitínia, e em sonho veio um varão macedônio e disse: passa e Macedônia, ajuda-nos. E onde ficava a Macedônia? Do outro lado do mar, para as costas de Paulo. Aí Paulo teve que fazer um giro completo, ficar de costas para a vontade dele, ficar de costas para o desejo dele e ir para o desejo de Deus. Macedônia. Deu para você entender? E o que aconteceu em Macedônia, Benedito? Macedônia se ergueu grandes igrejas, que é essa região de Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Filipenses, é a região da Grécia hoje. Deu para você entender? Então, a direção de Deus sempre é a melhor, mas você só entende ela se você tiver espiritual. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho naquele lugar. Deu para você entender? Mas antes, Paulo estava querendo ir para a Bitínia. Volta lá para o versículo 8 para a gente ver.
Volta para o 8. Volta para o 7. Isso, agora para o 6. Percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Você percebeu que duas coisas? Volta lá para vocês. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Você já viu alguma vez Deus impedir a pessoa de pregar a palavra? Aqui aconteceu. Não pregue a palavra ali. Por quê? Porque Deus tem motivos que são só dele. Deus tem motivos que são divinos. Naquele momento, o plano de Deus para aquela região era outra. Deus estava ali agindo de uma outra forma, e os planos dele não eram para aquele lugar ainda, e a gente tem que entender isso. Olha o versículo 7. O Espírito Santo impediu lá no 6, não foi? Volta para o 6, O Espírito Santo impediu, sim ou não? De quem é o Espírito Santo? Volta para o 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, de quem é o Espírito Santo? Ele é de Jesus. Mas o Espírito de Jesus, que é o mesmo Espírito Santo, não o permitiu. De quem é o Espírito Santo? É o Espírito do Senhor Jesus. O que Jesus disse lá em João? É bom que eu vá, para que o Pai mande outro Consolador. Não foi isso lá em João? Jesus chega aos céus, o Pai, 10 dias depois, manda o Espírito Santo, Atos 2, para revestir os apóstolos de poder e serem minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. E o Espírito Santo, está lá em João, diz o quê? Que ele veio, enviado pelo Pai, em nome do Filho, para glorificar o Filho. O Espírito Santo, a função dele é glorificar o Filho. Enviado pelo Pai para glorificar o Filho. Enviado pelo Pai em nome do Filho para glorificar o Filho. Aqui você está vendo o 6, que o Espírito Santo não permitiu. Versículo 7, e que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, que não permitiu. Então, aí você está vendo que o Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse para determinado lugar. Aí cabe uma outra pergunta aqui. Paulo ia para a Ásia fazer o quê? Volta para vocês. Paulo ia para a Ásia fazer o quê? Que é a região lá do Bitínia e tudo mais. Fazer o quê? Paulo ia fazer o quê? Paulo ia fazer coisas ruins lá na Ásia, era isso? Não, Paulo ia pregar o Evangelho. O que Paulo ia fazer na Ásia era coisa boa. As intenções de Paulo eram boas. Paulo não ia matar ninguém lá na Ásia. Paulo ia levar a palavra da vida e da verdade. Paulo ia levar, pregar a palavra de salvação. E o Espírito Santo disse, não vai. O Espírito de Jesus disse, não vai, está proibido. Você vai para Macedônia, pega o sonho. Então, às vezes, mesmo você estando cheio de boas intenções, mas a resposta dele vai ser não. Porque não é a hora, porque não é o momento, porque tem outro plano, porque tem outro projeto, ele quer que você volte para cá. Não é para lá ainda. Então a resposta dele vai ser não. Então, não é as minhas boas intenções que vão determinar se é hora de Deus, se não é hora de Deus, se Deus vai dizer sim ou se Deus vai dizer não. Não, pastor, esse meu projeto ele é maravilhoso, essa minha intenção ela é muito boa, o que eu quero fazer é algo muito de Deus. Isso não significa nada. Porque mesmo eu estando cheio de boas intenções, mesmo os meus projetos sendo bons, mesmo a minha intenção sendo de levar coisas maravilhosas, a resposta de Deus pode ser, não é a hora. Não faz, não vá, fique quieto. Entendeu? Então aprenda isso, meu irmão. Porque Paulo não ia fazer nada de errado e nada de ruim, mas era não. Ok? Então, pessoas não tementes a Deus ou não cristãs
também podem sonhar sonhos de Deus, com mensagens, recados e sinais enigmáticos. Gênesis capítulo 20, verso 3, lemos o seguinte: olha quem sonhou esse sonho aí. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos. De noite ele disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Abimeleque era um homem temente a Deus? Não era temente a Deus. Não tinha o temor que Abraão tinha. E ele queria tomar a mulher de Abraão. E o anjo veio em sonho e disse: se tu tocar nessa mulher, tu vai morrer. Abimeleque não era temente a Deus e sonhou. Então, uma pessoa que não é temente a Deus pode sonhar. Um sonho de Deus pode ser visitado em sonho de Deus, como foi o caso aqui de Abimeleque. E Gênesis 40, verso 2, olha quem sonhou esse sonho. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Isso, até o 5. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quem sonhou esses sonhos? O copeiro e o padeiro. Era um sonho de Deus? Sim, porque foi esses sonhos aí que começou a libertação de José do Egito. Eles eram tementes a Deus, nem conhecia o Deus de José, nem conhecia o Deus dos hebreus, nem conhecia o Deus de Israel. Deu para você entender? Eles nem conheciam e sonharam. E o sonho era de Deus, porque José interpretou os 2. E foi a partir daí que José foi lembrado na corte do Egito, na corte do faraó, para ser liberto. Aqui começou a libertação de José e a promoção de José ao governo geral do Egito. Aqui era um sonho de Deus, mas nenhum desses 2 homens conheciam a Deus. Então uma pessoa que não teme a Deus pode ter um sonho divino, Deus alertando alguma coisa, enfim, falando alguma coisa, de repente querendo dar um escape. Por quê? Porque Deus tem planos mais abrangentes, maior do que a gente imagina. Deus pode visitar alguém em sonhos que uma pessoa não teme a Deus, mas pode ser um sonho de Deus, porque com aquele sonho Deus pode estar querendo chegar em algum outro lugar, Deus pode estar querendo criar uma situação, Deus pode estar querendo abrir uma porta, Deus pode estar querendo, enfim, Deus tem milhões de motivos. Gênesis 40, 16, olha quem sonhou esse sonho. Aliás, é o 40, 12 primeiro, coloca o 40, 12. 40, 12. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Aqui nós vemos José interpretando os 2 sonhos, do copeiro e do padeiro. Do copeiro, José disse: olha, você vai voltar a ser copeiro de Faraó. O padeiro: você vai morrer enforcado. Agora, pensa que interpretação é fácil. Leia os 2 sonhos, o do copeiro e do padeiro, sem ler a interpretação. Aí tente interpretar. Eu duvido que você chegaria à mesma conclusão de José. Eu duvido. O padeiro está levando um monte de pães bonitos na cabeça. A interpretação é: tu está levando um cesto na cabeça porque tu vai perder a cabeça. Eu duvido que você iria interpretar assim. Eu duvido. Deu para você entender? Então, se você ler os 2 sonhos e não ler a parte da interpretação,
e falar, deixa eu ver se eu consigo interpretar. Você vai ver que tem nada a ver com o que José falou, quer dizer, é muito difícil, é muito árduo, né? Então, realmente precisava do dom de José para interpretar. O versículo 12. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação, os 3 ramos, e o padeiro, o copeiro estava com 3 ramos, e os 3 ramos significava 3 dias. 3 dias você voltará a ser copeiro de Faraó. E o padeiro disse, e eu que estava com a cesta cheia de pães lindos, maravilhosos na minha cabeça. Não, tu vai perder a cabeça. Já pensou uma coisa dessa? Então, aqui em Gênesis 40, 16, 19, olha só. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei. Aí vem o padeiro, né? Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares, só pães maravilhosos, de Faraó, até de arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Vê se tem alguma coisa a ver com perder a cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó, lembra que os 3 ramos do copeiro eram 3 dias também, né? Faraó te tirará fora a cabeça, vai cortar a tua cabeça em 3 dias, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes, e os urubus vão vir comer a tua cabeça. Quer dizer, eu duvido se alguém ia interpretar assim. Alguém que não conhecesse a interpretação, lesse e fosse interpretar assim. Impossível. Deu para você entender? Então, aqui você está vendo, Gênesis 41, 8, 41, verso 1, de 1 a 8, nós vemos pessoas não tementes a Deus, não cristãs, também podem sonhar sonhos de Deus, com mensagens e recados e sinais enigmáticos da parte de Deus. Gênesis 41, de 1 a 8 diz, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas se pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse o Faraó ao copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Aí foi quando o copeiro lembrou de José do Egito. Verso 25, coloca o 25 por gentileza. Verso 25 diz assim, então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Aqui está. Quem sonhou foi Faraó. Sim ou não? Quem sonhou foi Faraó. Faraó conhecia o Deus de José? Era temente a Deus de José? Não o conhecia. Não era temente a Deus de José. Não conhecia o Deus de Israel. Era um homem de ídolos,
que adorava ídolos, que tinha milhares de deuses pagãos, que fazia tudo que Deus desagradava, mas ele teve um sonho de Deus, onde Deus estava criando portas para colocar o seu servo lá em cima. O sonho tinha o objetivo de criar situações. O sonho tinha objetivos de abrir portas. O sonho tinha objetivos de mexer com os povos daquele tempo para honrar José do Egito. Deu para você entender? O faraó sonhou um sonho de Deus, mas não era de Deus. Ok? Então, que coisa forte. E a mesma coisa aconteceu em Daniel 2:1, bem rapidinho, Daniel 2:1, onde nós vemos Nabucodonosor sonhando um sonho de Deus, embora Nabucodonosor não era de Deus. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Nós vemos Nabucodonosor, aí José interpreta e tudo mais, ok? O sonho de Nabucodonosor. Mateus 27:17, nós vemos uma outra pessoa que não era Deus sonhando um sonho. Mateus 27:17 ao 19, lemos: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. A mulher de Pilatos sonhou com o Senhor Jesus, um sonho de Deus, mas a mulher de Pilatos não era de Deus, não conhecia o Deus de Israel, não serviu o Deus de Israel, não temia o Deus de Israel, mas ela sonhou com Jesus um sonho de Deus, onde Deus falou do Senhor Jesus para Pilatos, e a ordem era: não te envolvas, não te metas nisso. Se ele obedeceu ou não, não sei, aparentemente não. Então, nós vemos no Velho e no Novo Testamento pessoas que não eram de Deus, que não temiam a Deus, sonhando sonhos de Deus. E nós temos no Novo Testamento visões, nós temos no Novo Testamento revelações, nós temos revelações gerais, especiais e específicas, que nós vamos tratar outro dia. Então, pessoal, Deus visita em sonhos. Deus visita em sonhos. E em sonhos, Deus adverte, previne, Deus cura, Deus prospera, Deus concede dons, Deus mostra grandezas futuras e tantas outras coisas. Amém, pessoal? Então vamos ficar em pé. Você remotamente também pode se posicionar. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã do fogo, nós, na Tua santa presença, nós buscamos a Tua face. Nesta manhã, Senhor, nós imploramos a Tua intervenção em nossas vidas. Senhor, nós cremos no sobrenatural e nós queremos, desejamos o sobrenatural. Ó meu Senhor, eu apresento a Ti todas estas pessoas. Peça a Deus que Ele fale com você em sonhos. Diga: Senhor, me visita em sonhos, porque eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver coisas de Deus. Eu quero experimentar o sobrenatural. Diga isso a Ele agora. Peça a Ele. Você aqui presencialmente, você remotamente. Peça: Senhor, me visite em sonhos. Me visite porque eu quero, Senhor. Eu quero
sentir o choque que Nabucodonosor, que Faraó sentiu quando foram visitados em sonhos. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Eu quero experimentar o milagre de Deus. Eu não me contento só de ouvir falar do Senhor. Eu quero ter uma experiência com o teu poder. Diga isso a Ele agora, diga isso. Eu não me contento, Senhor, só de ouvir falar de Ti. Eu quero ter uma experiência com o teu poder, uma experiência real. Diga isso a Ele. De toda a tua alma, de todo o teu coração, diga: eu não me contento só de ouvir falar do Senhor. Eu quero ter uma experiência real em minha vida com o teu poder, Senhor. Uma experiência real na minha vida, no meu eu, no meu agora, no meu presente. Uma experiência real, verdadeira, plausível, provável na minha vida. Diga isso a Ele. Eu não quero viver só de ouvir falar do Senhor. Eu não quero viver só de ouvir falar. Eu quero ter uma experiência real contigo, Senhor. Espírito Santo, vem, Senhor. Vem agora ao meu encontro. Diga isso a Ele. E me visita. Me visita, Senhor, como Tu visitaste Saulo, Paulo. Me visitas nas madrugadas. Me faz ter uma experiência. Porque é necessário que o cristão tenha experiência. É necessário que o cristão tenha experiência. E eu quero, diga isso a Ele. Eu quero, Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver mais de Deus. Eu não aceito menos do que o sobrenatural. Eu quero viver o poder. Eu quero viver a unção. Eu quero viver a experiência. O meu Deus não está no papel. Ele está no papel. E Ele está na minha vida, ao meu redor. Está agora, no meu hoje. Está em tudo. E o meu Deus, Ele não somente fala pelo papel, mas Ele fala fora do papel. Ele fala plausivelmente, visivelmente. Ele fala diretamente. Ele fala em sonhos. Ele fala em visões. Ele fala em profecias. Ele fala em revelações. E eu quero que Tu fales comigo, Senhor. E eu quero viver uma experiência real contigo. Eu quero viver. Diga isso a Ele. Você vai viver. Porque Deus não está só no papel, pessoal. O Deus da Bíblia, Ele sai da Bíblia e Ele fala contigo diretamente. Ele fala contigo. Ele concede a você experiências sobrenaturais. Ele fala contigo. O Deus da Bíblia, Ele visita você. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. O Deus da Bíblia sai da Bíblia e fala com as pessoas. Meu Senhor, fale com o teu povo. Fale com todos que anseiam por mais de Ti. Fale com todos que desejam mais de Ti, que querem mais de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. O meu Deus é o Deus da Bíblia. Eu
quero que o Senhor saia da Bíblia e fale comigo diretamente. Eu quero que o Senhor me dê experiências. Eu busco, eu anseio. Por isso eu te imploro em nome de Jesus. Eu quero mais de Ti. Eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede de Ti. Eu quero mais do que tenho recebido, mais do que tenho vivido. Eu quero mais do que o Senhor tem me dado. Eu quero mais. Diga a Deus que você quer mais. Diga, Senhor, eu quero mais do que tenho recebido. Eu quero mais do que tenho vivido. Eu quero mais do que tenho experimentado. Ainda não é suficiente para mim. Eu quero mais. Diga a Ele. Diga que você quer mais. Você precisa de mais. Diga, Senhor, eu tenho fome de Deus. Eu tenho sede do Teu Espírito. Eu quero mais da Tua água viva. Quero mais do Teu fogo. Quero mais da Tua presença. Eu quero mais do sobrenatural. Diga isso a Deus. Porque você vai ter. Se você quer de verdade, e você diz de verdade, você vai ter. Você vai ter mais dele. Ele não vai te deixar sem estas experiências. Você que quer mais, você que deseja mais, Ele não vai te deixar sem essas experiências. Ele vai te dar. Mas Ele vai te dar. Humildemente, Senhor. Humildemente, meu Deus, nós te imploramos. Nós te imploramos. Mas, porque o nosso Deus é um Deus que sai do papel. Ele vem até nós. E grandes coisas Ele faz em nossas vidas. Receba, Senhor, as nossas palavras, nosso anseio, a nossa fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Você que estava nos acompanhando remotamente, desejo muito que você esteja aqui hoje, na noite da adoração, aqui nesse templo da Batista Carismática. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, beijão no coração, até a próxima.